Olá, gente, boa noite. Tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo de conversas entre pessoas trans da Universidade Federal Fluminense. A Andrea já entrou. Então, explicar mais ou menos o que é o projeto Transuf, né? O projeto Transuf é uma série documental que está sendo produzida pela UF, com apoio da UniTV e orientação do servidor Rafael Sari e da professora Denise Tavares, no qual eu sou bolsista de extensão e, e o intuito do projeto é demonstrar como que é a vida das pessoas trans na comunidade acadêmica, né? Não só pessoas trans que são alunas, mas também professores, pessoas de toda a comunidade. E aí a gente estava gravando essa série no final de 2019, início de 2020, e aí nós fomos interrompidos pela pandemia do coronavírus, e aí a gente está fazendo essa série de lives pela Semana da Visibilidade também de uma forma de mostrar alguma parte do resultado das pesquisas e dos diálogos que aconteceram nas gravações, né? A gente pretende terminar o projeto do jeito que a gente começou ele, que era uma série documental para o YouTube, né, com personagens. Mas por enquanto a gente vai ficar nesse formato durante essa semana. Vão acontecer uma série de lives ainda com outros convidados. Fiquem de olho na programação aqui na página. Eu vou convidar o nosso convidado de hoje, é o Airan Aimee, ele já está aqui na sala. Gente, desculpa o atraso, aconteceram problemas técnicos, mas com a nossa internet, mas já está tudo bem. Airan, você tá por aí? Então, vou falar um pouquinho do Airan. O Airan, a gente se conheceu um pouquinho antes dele entrar. Aqui, entrando. A cara tá péssima. Oi, meu amor, tudo Oi, amiga. bem? Só uma pergunta. Eu tô com o fone, eu tô com o áudio, eu tô ouvindo no celular. Tá atrapalhando Uhum. quando eu falo? Bom, bom, para mim não. Se alguém tiver aí no chat puder dar um retorno se a voz dele tá boa, para mim tá ótimo. A gente vai vendo Tá, também. tá, Ah, então, tá tranquilo. que eu não tô usando E aí, fone, não. tranquilo, tudo bem. É, então, Aidan, se apresenta pra gente, fala um pouquinho assim, quem é você e como que foi a sua trajetória até você entrar na UF, assim, porque eu sei que você tem uma história com a UF que é de antes de você entrar na UF. A gente se conheceu, né? Você nem estudava Ai, na UF ainda, mas todo mundo já achava que você estudava lá. Então já era um local que era praticamente a sua segunda casa, né? é. Então, conta um pouquinho aqui pra galera que não conhece você como eu conheço, essa sua relação com a UF. Então, primeiro, né, dar um oi pra todo mundo. Então, é a primeira vez que eu faço uma live, muito blogueira, maravilhosa. Chegar assim, né? Olá. Aí, então, é, eu comecei a ir na UF no ensino médio, porque eu estudava do lado da UF. Então, para mim, a UF sempre foi o quintal, né? E ali a Orla, a gente já tinha altas histórias, convés. Eu ia no convés com o pessoal da UF já antes. Eu
vim morar em Niterói antes de começar a estudar na UF, e desde pequeno, junto com a minha família. Então, eu não sou de Niterói, mas eu sou, né? Porque basicamente cresci aqui, mas a gente cresce em vários lugares, né? Porque só na minha família já rodei Rio e Minas Gerais inteira, assim, só de família. Aí, mas enfim, né? A UF, ela é meio que. Ela foi minha primeira universidade, na verdade, que eu pensei em entrar. Porque meu pai, ele já trabalhava na UF, então ele falava: Não, filho meu, tem que estudar na UF. Pelo menos fazer a graduação na UF, vocês dois têm que fazer. E filho meu, não largue estudo. Então os dois vão ter que fazer. Eu e a Aide. Aí é meio que assim, eu fui construindo uma relação com a UF muito diferente, né? Porque normalmente a maioria dos meus amigos que estudam na UF são de fora. Então eu não tenho amigo aqui em Niterói. Eu tenho um ou outro que realmente eu conheço desde antes da UF e várias coisas assim. Mas a maioria dos meus amigos é, eu fiz na UF, ou então no Rio, ou qualquer outro lugar que não Niterói. E acabou que a minha relação com a UF é uma relação com pessoas de outros lugares. Então, assim, a UF foi fundamental para eu crescer em outros aspectos e conhecer pessoas de outros lugares. Porque, para mim, eu só tinha relação com outros lugares, com familiar e é, com minhas amigas no Rio. Então, tipo, foram outros contextos. É, outra coisa, assim, também é que para mim aconteceu um pouco, não sei, eu comecei a participar do movimento estudantil já no ensino médio como secundarista, né? Então, como eu já participava como secundarista e eu colava com o pessoal da UF, a gente meio que todo mundo achava que eu estava na UF, porque eu tomava muita frente, eu fazia muita coisa, eu corria muito atrás para poder fazer as coisas, eu batia muito de frente. E como era muito uma vontade de entrar na universidade muito grande, eu estava sempre ali. E para mim, na verdade, eu entrei na UF muito por ajuda, das pessoas que estudam na UF e por causa de cursos populares. Prepara Enem, eu fiz o Prepara Enem, eu conheci Indianari, eu fui crescendo dentro do movimento LGBT por esse aspecto de estar sempre ali dando suporte. Eu nunca aparecia pelo movimento, até porque eu não tenho muita paciência para isso. Mas eu sempre colei muito com o pessoal dando muito suporte. Então eu ficava com as contas da Casa NEM, com as contas do Prepara NEM. Então eu sempre fiquei ali muito naquela, dando uma base e aí conversando com o Indianária. Então eu fui crescendo de outra forma, assim. Para mim a UF ela teve um papel de, na verdade, me dá um suporte, uma ajuda também no meio disso tudo. Porque eu só entrei lá por pessoas que eu conheci por fora dela. Então acho que é isso, assim, essa é a minha relação com a UF. E pessoas que eu Sim, conhecia que estudavam nela, mas que não, que eu fui conhecer depois, né? sim. E assim, na época que você entrou, foi um pouquinho depois de mim, eu acho que foi justamente num momento onde estava entrando diversas pessoas trans na UF, né? Começou a entrar um bonde, assim, de repente. E eu queria saber de você, assim, o quanto isso foi importante no seu processo, inclusive de entender sua própria identidade de gênero, né? Porque eu lembro que quando a gente se conheceu antes de você entrar, você já era uma pessoa que questionava, a gente já conversava sobre essas questões, né? Mas eu queria saber de você se o fato dessas pessoas que você encontrou nos corredores da UF fizeram diferença no seu processo, ter entrado na UF nesse momento, né,
que estava florescendo essa diversidade, assim, o quanto isso impactou em você, assim, para você Então, né? se... Sim. A minha turma foi a primeira turma que entrou 3 pessoas trans em ciências sociais. E Sim. antes da. Assim, né? Você foi se entender depois e você saiu do curso. Só que Sim. antes da gente só tinha a Bárbara, que a gente sabia que era trans. Então, assim, Bárbara era a única pessoa trans que a gente sabia em ciências sociais. Tinha Prisley em antropologia. A gente era assim, um ou outro que a gente já foi conhecendo do movimento mesmo por fora e que a gente depois foi vendo que foi conseguindo vários espaços. Prisley conseguiu entrar no mestrado também. E eu acho que foi muito importante nessa época é, a forma como o movimento trans foi crescendo também, porque foi um período muito conturbado em vários aspectos, na verdade. Eu já entrei na UF me entendendo enquanto trans, e isso é muito louco para mim, que assim, um ano antes eu comecei a me questionar sobre meu gênero com meu ex, que também é trans. E daí a gente foi meio que construindo essa relação de tentar se entender. Foi uma relação muito estranha também, porque é muito isso. A gente, quando começa a se questionar sobre o gênero, cai diversas cobranças sobre nossos corpos que a gente começa a duvidar da gente mesmo. Sim. Então, para mim foi confuso, mas foi fundamental ter acontecido na idade que aconteceu, porque isso é, me deu muita força, porque eu quebrei a cara muito cedo, sabe? Então, assim, deu um incentivo muito forte para continuar e também foi um incentivo muito forte para participar dos espaços. Eu comecei já no segundo, terceiro período a estagiar e no estágio eu era a única pessoa trans no prédio inteiro. Então, assim, e era na parte de educação. E eu sempre, eu sempre falava, ai não, eu não concordo com o sistema, que não sei o quê, mas estava lá muito belo reformista, né? Dentro da instituição, que só tinha uma pessoa trans, que tentava fazer de tudo para poder entender essas complexidades de ser uma pessoa trans naquele ambiente e debater sobre isso. E daí eu tive uma sorte enorme da minha supervisora ser muito tranquila e a gente conseguir conversar abertamente sobre várias questões. Ela me ajudou muito em relação a mim mesmo também. E a gente teve essa relação muito de um com o outro crescer muito. Ela é uma senhorinha idosa, estava num momento da vida também complicado e a gente meio que foi ali, né? Dando suporte um para o outro, ainda mais que ela não é uma pessoa que tem nome, ela é concursada, mas ela não tem nome dentro da instituição, né? Que eu Uhum. participava. E isso é muito forte aqui, assim, em vários lugares, mas isso é muito forte nos setores públicos, né? Mesmo que você seja concursado, você é uma pessoa que precisa ter um certo renome e uma participação ativa política. E ela não tinha. E nisso a gente foi muito se ajudando. E foi ela, na verdade, que me fez ter vontade de continuar também. Porque Indianária foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu estive uma boa parte nesse processo também, com Indianária me dando suporte. Porque, assim, se tem uma pessoa na minha vida que todo dia eu lembro, é Indianária. Porque em vários momentos eu pensei em desistir. Eu conversei com ela, ela falou, cara, não. Simples assim, não, só não. E foi uma pessoa que eu tive várias conversas muito importantes e que ela acabou me fazendo.
ter essa transição de uma forma muito mais tranquila e essa entrada na UF muito mais tranquila. Pouco depois que eu entrei no segundo período de 2015. No ano de 2017, do primeiro semestre, voltou a ter a primeira turma que teve, foi a segunda turma que teve 3 pessoas trans que entraram também. Então, tipo, Graças ao teve um Preparaném, né? espaço, e aí teve esse espaço, mas aí voltou a ter pessoas trans entrando. E assim, eu me formei, a gente foi tentando fazer de tudo para conseguir fazer as pessoas se formarem. Então, assim, uma das coisas muito interessantes que eu achei que a gente conseguiu construir, mesmo que a gente não tenha botado para frente o coletivo que a gente tentou fazer, a gente continuou com o coletivo, porque a gente tem o grupo de pessoas trans da UF e que a gente se troca muito entre si para poder dar suporte e acaba que a gente é assistente social de pessoas trans na UF, né? Todo mundo é um pouquinho assistente Sim, social ali, aquela brincadeira sim. básica. Mas assim, eu acho que para mim de ter entrado nesse momento, ter me entendido trans antes da UF e ter tido esse suporte da universidade, junto com outras pessoas, para poder continuar, porque assim, esse suporte da universidade foram de algumas pessoas dentro dela, né? Até porque a universidade é uma instituição, não uma pessoa. Sim, sim. Pois é, então, em relação à parte institucional, assim, para as pessoas que têm curiosidade de como é, né? Como foi o processo para você, por exemplo, solicitar nome social e, não sei, qualquer coisa que tenha acontecido com o professor, porque a gente sabe que não é mil maravilhas, a gente tem que cortar uns dobrados com algumas pessoas que ainda são resistentes, né? E aí, assim, como é que foi para você em relação a isso, a instituição? É, meus primeiro semestre já tinha tido o projeto de nome social. Uhum, Só que no primeiro semestre eu não quis colocar o meu nome de registro no documento. Isso deu uma confusão que eu só fui conseguir o meu nome social no segundo semestre. Isso porque eu terminei minha matrícula, eu já perguntei onde é que eu posso fazer o nome social. E esse foi, tipo, foi, sei lá, novembro, por aí, que tinha tido a greve, né? A greve que durou uhum, 84 anos. Tinha tido a sim, greve, e daí tá lá, final do ano, tô eu correndo pra cima pra baixo perguntando de nome social, me mandaram pra não sei quantos lugares. Aí eu falei, eu não preciso colocar o meu nome de registro aqui, porque eu já estou te dando o documento preenchido, e eu não preciso colocar meu nome de registro. E com isso eu fui fazendo as conexões que dava para fazer e foi levando. Só que demorou muito até aceitarem isso também, porque o documento tinha lá aí o nome de registro, é, quero solicitar o nome, tal, tal, tal. Eu falava, gente, se eu estou solicitando o nome social, eu não sou esse nome que eu estou que eles querem que eu coloque. Então eu não vou uhum, colocar. Mas com o tempo foram surgindo, assim, foram surgindo não, né? A gente foi tendo novas conquistas de nome social pelo Estado, e na federação, e com isso eu acabei conseguindo, no segundo semestre, entregar meu documento dado pelo Nudiverses, que falava lá, não, tal pessoa, com o nome social, Airan Aimee, tem esse nome e ele é um nome oficial e que não sei o quê. Aí, beleza. Aí, com esse documento que eu consegui meu nome social. Então, não foi preenchendo o documento da UF. Só que também é isso, né? Fica também a critério de cada pessoa e a forma como eles construíram o documento, eu discordo. Então, por isso que eu fiz todo esse processo por fora. entendi. Mas
Isso foi uma coisa que me afetou porque eu não quis da forma como estava o documento da universidade. E essa Uhum. foi uma proposta feita por pessoas cisgêneras e uma participação de Bárbara. é, Bárbara, a menina lá do GNT, do, G, do grupo de do GT. Ah, É, faz da milhões de Bruna, anos que Bruna eu não. Benevides. É, A Bruna Bruna Benevides. Benevides. 500 anos que. GTN. É, GDN. Olha lá. É que tem o. Tem o que. O G. É GTN. GTN, tem o GTN também, só que ele é Isso. depois, né? Aí, Sim. mas consegui. E ela foi a única que participou, e ela na época. A gente que. Assim, eu concordo com o uso de nome social, mas eu não concordo. Então, a gente que tem essa dificuldade de usar o nome social também, a gente sabe que ele não é a melhor política, mas ele dá um suporte para a gente. Mas naquela época, o nome social, ele não era como ele é hoje. A gente não podia solicitar nem na identidade. Então, Hum, para a gente, naquela época, o nome social não funcionava direito. A gente pedia o nome social, aí chegava nas eleições de DCE. Tava lá o nome de registro exposto para todos os alunos que iam participar das eleições. Então, tipo assim, sim. para que eu estou pedindo o nome social aqui, então? Porque eu já tive meu nome. Deu algum problema aqui. É, eu não tô te vendo. Eu sumi. Eu sumi. Ué, se acontecer alguma coisa. Foi. Ah, foi, voltou. Aí, então, assim, em vários momentos eu tive meu nome exposto para professores, para alunos, em situações em que eu não queria ter exposto. Já teve professora que gritou comigo, falando: não, se aqui tá aqui, esse é seu nome, esse aqui é o seu nome, não é? Aí eu, assim, Uhum. não, só que não. Aí, e ela foi uma também que deu problema com outras pessoas trans também. É, E assim, eu falo muito sobre nome social porque para mim a questão sempre foi muito mais de nome social e de aparência, né? Porque assim, nunca me respeitavam no masculino, até porque eu não tenho uma aparência masculina. Então é aquelas coisas de tipo, ai, é, me chama no masculino, aí a pessoa ficava. Aí chamava no feminino, ai, desculpa, é que eu te conheci assim. Ou, ai, é que eu não consigo te ver como homem, porque você é muito feminina. E que não sei o quê. Então, assim, para mim as violências foram muito mais nesses aspectos. É, porque para mim sempre foi uma questão muito, tipo, eu vou agir da forma como eu quero agir, mas tendo meus limites, né? E Uhum. também quero que respeitem meus limites, assim como eu estou respeitando os limites da instituição. Só que não era bem assim que funcionava e a gente sabe como é que é. Acho que é meio Sim. isso. Ontem, eu conversei com a Jogada, né? Não sei se você chegou a assistir. Eu não consegui E assistir aí, tudo, não. não, não tem problema. E aí ela falou uma coisa que é uma verdade, assim, que tipo, os nossos corpos, quando entram dentro da universidade, eles causam transformações muito grandes, né? Não só institucionalmente, mas também nas relações, assim, né, entre as pessoas. Muitas pessoas vêm de lugares muito distintos da gente, né? Muitas pessoas nunca tiveram contato com uma pessoa trans, e principalmente uma pessoa trans que não corresponde aos padrões de pessoa trans que todo mundo tem na cabeça, né? Aquele padrão da mídia, da pessoa que tem uma hiperdisforia e quer parecer uma pessoa cisgênera. Não que a pessoa não. Cada pessoa sabe de si, né? Mas enfim, o estereótipo é uma coisa que nos aprisiona. Mas aí a Jo falou isso, assim, que quando os nossos corpos entram na universidade, eles já entram causando só de estar ali. Eu, por exemplo, sou uma pessoa super introspectiva.
Eu não costumo falar muito em sala de aula, me posicionar, etc. Mas eu sei que só do meu corpo estar ali já tá rolando uma transformação, sabe? De ver aquele corpo dissidente no meio daquela sala de aula, que é uma coisa que não se vê normalmente. E aí eu queria saber de você, porque eu sei que você é uma pessoa hiper popular também lá no, em ciências sociais, no ISTIF, todo mundo te adora. E o que que você acha assim que você causou de mudança no comportamento das pessoas, nas relações que aconteciam ali no ISTIF? Você tem alguma coisa para falar sobre isso, assim? Porque eu conheço pessoas super, assim, não super conservadoras, mas, por exemplo, com origem religiosa, pessoas assim que não são da bolha do nosso rolê e que, mesmo você não sendo uma pessoa que é o estereótipo de um homem trans, essas pessoas todas respeitam muito você, gostam muito de você, enfim, não sei o Eu que você acho, acha disso. assim, eu sempre sou muito sincero. Então, eu acho que isso me ajuda muito. Eu sou muito aberto. É, eu não consigo esconder quando eu tô com raiva, quando eu tô irritado, qualquer coisa, eu demonstro isso de uma forma muito explícita. Você olha na minha cara e você vê que eu tô daquele jeito. E então eu acho que isso me ajudou muito a desenvolver as relações que eu tive na UF também. Porque, assim, antes, no ensino médio, eu não era aquela pessoa que participava de aula, eu não comentava nada, eu não queria, no início, eu nem queria terminar o ensino médio, eu só fui querer terminar o ensino médio depois, porque aí veio toda a questão de eu começar a conhecer pessoas da UF, e foi isso que, e outras pessoas trans, e foi isso que me fez querer continuar estudando. Então, assim, se hoje eu devo algo a alguém, eu devo às pessoas trans que me fizeram querer continuar estudando. É... E assim, com o tempo eu fui aprendendo meio que a desenvolver as relações dessa forma muito sincera. Então, se a pessoa falava alguma coisa que eu não gostava, eu virava para ela e falava assim: não, você vai me tratar no masculino. Eu não respeito que você age dessa forma, isso. Beleza, é a sua vida, você acredita no que você quer. Agora, não é porque você acredita nisso que você vai passar por cima do que eu acredito. O mínimo que você tem que fazer é respeitar quem eu sou, assim como eu respeito quem você é. A pessoa ficava já assim, né? Ah, mas aí, com o tempo, tinha aquele estranhamento inicial e depois de um tempo a relação desenvolvia. Porque a gente, assim, para mim, a melhor forma da gente ter uma relação é a comunicação. E eu falo isso sempre, com meus alunos, com os meus amigos. A maioria das pessoas que eu convivo diariamente, ou que nem que eu não conviva diariamente, é o que eu falo uma vez ou outra na vida, eu tô sempre sendo sincero. E eu comecei a aprender a falar também. Porque antes eu não falava, me incomodava, eu não falava. Aí eu fui vendo que se eu não falasse e eu falasse, das duas, eu falando ia dar a mesma coisa que eu não falar, só que eu poderia tentar, né? Falando. E também eu aprendi que eu podia falar, né? E aí, com isso, eu ia comentando, eu ia participando. Eu era uma pessoa que eu não comentava nada em sala de aula, eu passei a ser uma pessoa que participava da aula. Eu passei a ter uma relação muito boa com os professores, porque eu tirava dúvida, eu corria atrás. Aí os professores viam que eu participava da aula, falava muito sobre questões que atravessavam a disciplina. E aí fui chamado para poder fazer palestras sobre gênero em disciplina de didática. É, fiz várias coisas que foram também me ensinando um pouco que eu não preciso ficar sempre ali fechada, engolindo sapo, mas eu também não preciso falar o tempo inteiro. Que existe a possibilidade de, poxa, não gostei de tal atitude de tal pessoa, foi em sala de aula, no meio de todo mundo, mas eu também não quero chamar a atenção dela, porque eu acho que aquilo dali não precisa ser tão exposto. Eu anotava e ia conversar com a pessoa.
acho que aquela colocação pode ser discutida naquele momento. Penso bem na forma como eu vou falar para não ficar tipo, meu Deus, está me atacando. Não, eu deixo a pessoa falar, espero, dou uma segurada também, porque às vezes a gente quer responder na hora e fala de uma forma que a pessoa não gosta. Então, assim, eu comecei a tentar muito trabalhar meu emocional, porque eu sou muito de bater de frente e sair fazendo as coisas também. Por um lado, assim como eu não falo nada em algumas situações. Então, eu comecei a tentar achar um equilíbrio entre entre essas duas formas que eu tinha de lidar. E isso fez com que eu desenvolvesse muitas relações com pessoas que são religiosas dentro da UF, que testemunha de Jeová, eu conheço testemunha de Jeová, conheço cristãos, tenho parentes, até tenho parentes. Então, assim, pessoas de várias religiões que eu consigo me relacionar exatamente porque é, não é que a gente não seja diferente, que é isso, tipo, a gente é diferente. Agora, como a gente lidar com a nossa diferença é que a gente precisa trabalhar coletivamente. Então, para mim, Sim. aprender isso foi fundamental e eu acabei aprendendo isso muito pela diversidade que a UF também proporciona e pela diversidade que o movimento trans tem, que me proporcionou também. Sim. Você falou esse negócio que você foi convidado para ir dar palestra de gênero em matéria de didática, e aí me veio uma coisa na cabeça que é o seguinte: existe um outro estereótipo também que é um pouco ruim sobre nós pessoas trans, principalmente pessoas trans acadêmicas, né? É que a gente vai ser especialista em É, transgeneridade e a gente vai saber falar tudo sobre transgeneridade, quando não é verdade. Você pode até ter essa curiosidade, mas a gente é diverso ao ponto de se interessar por qualquer outro tipo de assunto também, né? E aí você fez ciências sociais, que já é um curso também que estuda essas questões, né, sociológicas, antropológicas. Então era muito fácil você ter ido por esse caminho, né, da questão de estudar gênero e sexualidade. E aí você fez outra coisa. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho atualmente. Você continua estudando, né? A sua questão com a Libras, todo esse seu trajeto aí com o mundo das pessoas que surdas, né? E com a Libras. então, né? Assim, por eu ser do movimento trans, na época eu aceitei. Porque é isso, tipo, uma das coisas que eu coloco como fundamentais pra gente que é trans, para participar de palestras e tudo, a gente não precisa ser especialista sobre ser trans, é a nossa vivência, mas ao mesmo tempo, a gente tem que também refletir sobre isso com a gente. Que assim, é, eu sou uma pessoa trans, eu tenho minha vivência, e por um bom tempo eu estudei sobre gênero, porque eu achava que eu precisava estudar sobre gênero exatamente Não, por esse estereótipo. E se com quiser, pode. na época foi, e é isso, né? Se quiser, pode. Aí na época foi, aconteceu. Só que com o tempo, dentro do próprio movimento trans, eu conheci pessoas que sinalizavam. E com isso eu fui aprendendo Libras. Então, assim, o meu processo de começar a estudar gênero acabou, na verdade, me levando para um outro lugar que eu achei que, tipo, ah, tá. Eu nem antes do movimento trans e de eu estar mais a fundo nas discussões de gênero, eu nem sabia muito sobre surdez, eu não sabia sobre Libras, eu não sabia nada, nada, nada. Aí, em 2017, uma intérprete, a Alessandra Maqueda, ela é intérprete, é travesti negra. Ela conhecia várias pessoas surdas, trans também, e ela levava elas para Casa Nem. E na época eu frequentava muito a Casa Nem.
na época a gente ficava naquela coisa, mano, como é que a gente vai conversar com elas, né? Porque tava lá, todo mundo sentado, falando, fazendo as coisas, e a garota lá, tipo, sem entender nada, e a gente lá, tipo, como é que a gente fala? Ela, por sorte, ela escrevia, a gente fazia gesto, só que com o tempo a gente foi vendo que aquilo era muito limitador e que aquilo não funcionava pra gente. Que a gente às vezes queria conversar de alguma coisa, queria trocar uma ideia melhor e ficava muito tipo, superficial. E a gente sentia que ela queria falar, que ela queria se expressar também. E ela via todo mundo falando e ela queria falar também. Aí, e assim, e ela é uma das pessoas que mais fala. Eu converso com ela às vezes até hoje. Aí ela fala muito, muito, muito. E depois que ela soube que eu aprendi Libras e tudo, ela fica me chamando, a gente conversa, e ela fica falando horas. Aí, tá, né? Voltando na história. Eu e minha ex, a gente começou a estudar e foi aprofundando, começou a procurar curso, começou a fazer um monte de coisa. Aí, com isso, eu percebi que eu estava no final de 2017 com a disciplina de Libras 1. E eu precisei fazer um artigo sobre Libras para poder passar na disciplina, que era uma das atividades avaliativas. Uhum. Aí, ou eu fazia o artigo, ou eu fazia a prova final. Só que como eu já sinalizava e a professora sabia, ela falou, pô, por que que vocês não escrevem, eu e minha dupla, a gente já sinalizava, que minha dupla também, só que minha dupla tem outra história, né? Sinalizava desde cedo que na escola tinha surdo. Aí Hum. a gente tava lá, ela falou, não, por que que vocês não escrevem sobre ensino de Libras para, quer dizer, aprendizagem de Libras por ouvinte? Aí a gente ficou naquela coisa, né? Pô, tá, porque a ideia inicial era, vamos falar de LGBT, porque a gente é LGBT, LGBT surdo, a gente pega umas gírias, faz uma coisa assim. Na hora a gente pegou assim que era o mais fácil. Só que quando a professora falou isso, a gente ficou assim, mano, bota fé, né? Tipo, a gente tem uma experiência de quem já passou por um início de aprender o básico da língua. E a gente percebe que muitas das vezes as pessoas que estão aqui não é que elas não querem aprender, ou então que não tem acesso, ou várias coisas. A gente começou a querer saber mesmo por que, que as pessoas não queriam ou não aprendiam Libras. Aí a gente resolveu fazer isso. E com isso eu comecei a construir uma relação com essa professora muito forte. Ela também é da comunidade surda do Rio, o irmão dela é surdo. Aí ela conhece uma surda trans, aí conhece uma intérprete também trans, que é ouvinte. Aí foi aquela coisa de chama ali, chama ali. Quando a gente vê, a gente tinha mais amigo em comum do que a gente esperava. E nessa a gente acabou ficando junto até hoje. Ela me orientou no meu TCC, me orientou em outros trabalhos desde 2017. E a gente está junto até hoje fazendo trabalho. E ela que, na verdade, falou assim, vai trabalhar com isso. Só que sem falar. Ela viu que eu gostava de sinalizar, que eu tinha contato com a comunidade, que eu tinha interesse. E ela investiu porque ela achou que eu tinha potencial naquilo. E falou, vai. E eu acho que é muito E isso, né? É muito que acontece com a gente é isso, é falta de alguém para chegar e falar, você tem sim, potencial de fazer, então vai. E a gente acaba total. achando que só vai para aquilo que a gente supostamente tem que fazer. Então eu larguei toda a ideia que eu tinha sobre estudar gênero e comecei a pesquisar sobre ser ouvinte. E todo esse processo no meio disso tudo. Sim. E isso é uma virada também muito interessante, que você falou, pesquisar sobre ser ouvinte, não sobre ser surdo, né? E que é uma coisa, um movimento que está começando também das pessoas que estudam gênero, estudar a cisgeneridade, né? Ao invés de estudar a transgeneridade. Parar da gente ser só o objeto, né? De estudo
e também desnaturalizar a posição hegemônica, né? Que também tem que ser estudada, porque também é uma identidade. E aí o seu TCC foi sobre... Pera aí. Aquele momento, né? Foi? Nem parece que eu que escrevi um TCC. Mas foi sobre. É que assim, resumindo, porque eu não lembro o título. É, um Eu sou resumo. Não péssimo precisa com apresentar o nome. TCC de novo, não. Eu nem apresentei, eu só publiquei mesmo como artigo em revista. Ah, Tem o link, eu mando o link. Assim, o TCC, eu aproveitei que na época eu estava no programa de residência pedagógica e fiz uma aula sobre cultura surda. Aí eu peguei, porque só tinha ouvinte na sala. Aí eu hum, peguei essa aula sobre cultura surda, movimento social e cidadania, porque eu peguei esses três. Que assim, né? Eu peguei o conceito de cultura, cultura surda, cidadania e movimentos sociais. Eu peguei esses quatro e trabalhei junto com a turma para poder entender os processos de identidade. E isso é porque assim era terceiro ano do ensino médio. É, esse é o conteúdo curricular para terceiro ano do ensino médio. Então, eu tive todo o cuidado na hora de fazer seleção. Eu voltei em assuntos que eram do primeiro ano, do segundo, para poder dar uma refrescada. Então, foi toda uma estratégia muito louca. Eu fiz isso de última hora, porque eu fiquei tentando ver como é que eu ia fazer acontecer. Aí eu peguei essa aula e debati sobre falar sobre cultura surda em, na matriz curricular, como hum. conteúdo curricular da educação básica, porque também é um movimento bastante recente sobre a inclusão da disciplina de Libras como a inclusão do ensino de Libras como uma disciplina, né, de Libras é, na educação básica. Então, eu peguei várias discussões que estavam acontecendo no momento e misturei num negócio para falar sobre esses dois pontos, essa experiência em sala de aula. Aí eu anotei as respostas de tipo, eu peguei mitos sobre as línguas de sinais e perguntei para os alunos e eles iam respondendo verdadeiro ou falso. Eu coloquei todas as respostas como falsas, porque sempre tem alguém que fica, ai não, deve ter pelo menos uma verdadeira. Aí eles ficaram na dúvida, que não sei o que, aí teve um ou outro que virou, ai, mas ele falou isso na outra aula, isso daqui tá falso. É tudo falso? Aí eu não sei. Eu não sei, ué, é tudo falso? E eu super com essa cara assim, né? Porque eu não consigo mentir. Aí uns perceberam que era tudo falso porque eles prestaram atenção, outros ficaram meio assim, é tudo falso mesmo, é tudo falso, né? E nessa, eu acho que assim, meu TCC na verdade foi um experimento para mim também, né? Porque foi muito legal fazer também esse movimento de conversar com eles na sala de aula. E eu acho que é Uhum. isso que eu gosto muito também de sala de aula. Eu me atropelei todo na pergunta, né? Porque eu gosto de falar de sala de aula. Hum, sim. Aí. E acabou que eu fui nesse movimento de falar sobre ser ouvinte, porque naquele ambiente era todo mundo ouvinte, só tinha um aluno surdo na escola inteira. Então, Uhum. assim, tipo, não a escola tinha Fundamental 2 e ensino médio. Então, assim, e disciplinas, tipo, ó, disciplinas e turmas, tipo, 6 turmas de terceiro ano, sabe? Com uma média de 20 alunos cada uma. E só tem um aluno surdo na escola inteira. Aí eu Uhum. comecei a ficar assim, gente, assim, tipo, tá todo mundo aqui conversando e tal, né? Mas e se aparecer uma pessoa surda aqui agora para conversar com você? Como é que você conversa? Aí a gente foi tendo essas conversas durante todo o ano, na verdade. Eu só peguei aquela aula, eu montei aquela aula para poder falar sobre isso, né?
E com Uhum. isso eu fui mudando totalmente as minhas pesquisas. E agora também eu terminei a graduação em Ciências Sociais, comecei pedagogia no INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos em Laranjeiras, né, no Rio. Só que agora eu estou trabalhando como educador social na assistência social de Niterói. Então já é um outro público que eu estou atendendo. Então eu meio que fui rodando por públicos, porque a educação ela é muito boa nesse aspecto. A gente que trabalha com educação tem um leque de possibilidades muito grande. Uhum. E a gente não percebe o poder que a educação tem no nosso dia a dia, ainda mais quando a gente tem sempre aquelas coisas, tipo, aquela batalha para falar consigo mesmo e com o outro, né? Porque a gente não aprende como conviver em sociedade, a gente aprende que a gente vive em sociedade. Agora, como conviver em sociedade, como viver com o outro em sociedade, muitas das vezes a gente não aprende isso na escola, a gente aprende na marra. Só que a minha ideia com a escola é exatamente essa: usar a escola para aprender a conviver em sociedade, porque para mim o papel hoje em dia da escola deveria ser esse. E é isso que eu defendo. Assim como tem gente que defende outras perspectivas, né? Sim, tem gente que diz que a escola é só para ensinar tabuada e conjugação verbal e pronto, né? E olha que Sendo que a eu escola. amo. Se eu te disser que no início do ensino médio, eu não queria nem me formar, né? Chegou o final do ensino médio, eu era o melhor aluno de física e fui fazer ciências sociais. Aí, quando eu falo isso, as pessoas ficam, oi? E porque é muito isso, tipo, tem todo um negócio assim de que a escola você vai estar aí para aprender umas coisas que não vão servir para sua vida. Só que aí eu me pego pensando, até quando eu estou fazendo atividade com o meu corpo, eu começo a pensar, pô, se eu preciso é, empurrar atividade com o corpo, né? Arrumando a casa. Se eu preciso empurrar um móvel, eu preciso saber onde eu vou empurrar esse móvel para eu conseguir empurrar ele sem que ele volte com a força para mim. Isso é física. Isso é física dinâmica. E tipo, a gente Sim. aprende isso na escola. A gente não aprende a aplicabilidade disso às vezes. Mas isso a gente aprende na escola. Então você olha o tamanho do móvel, você vê se ele encaixa em determinado lugar, e daí já entra a geometria, que é matemática. Então, no nosso dia a dia, todas essas disciplinas estão junto com a gente. O próprio português, quando a gente fala, eu não posso mudar a ordem das palavras ou a ordem das letras aqui do nada falando com as pessoas, senão elas vão parar de me entender. O português tem uma gramática, a Libras tem uma gramática, cada língua tem uma gramática. A gente pode não ser especialista na gramática, a gente pode não se aprofundar na gramática da língua que a gente fala, mas elas têm a gramática e que a gente cumpre essa gramática para conseguir se comunicar. Porque a língua ela tem a nossa estrutura para a gente conseguir falar um com o outro. Então, o nosso dia a dia, a gente está envolvido por vários estudos e várias ciências que a gente fala, ai, mas para que eu vou na escola? Eu não vou aprender nada, eu só vou aprender a fazer isso e aquilo. Para que você vai na Por escola, sabe? Só que uma é isso. coisa. Pode Diga, não falar. diga. Pode Eu falar. queria dizer que essa coisa que você está falando da importância das disciplinas, o que não está fazendo falta agora é as pessoas terem prestado atenção na aula de biologia, né? Quando fala sobre virologia, Exatamente. é, se- Pessoas é, falam que não quer vacinar, como se a pois vacina é. não fosse fazer efeito, sendo que assim, é isso, né? A vacina pode não ser 100% eficaz agora de Covid, mas de todas as Mas vacinas nenhuma que vacina é. existem até Nenhuma agora, vacina é 100% eficaz. assim, e existem
várias vacinas que a gente tem, campanha de vacinação, tem um monte de coisa para fazer, mas por que que agora não vai fazer efeito? Sem contar que sim, né? Esse momento é quando a gente está presenciando uma virada histórica muito importante, o que que a aula de história também não faz falta. Sim. É, nesses momentos históricos muito grandes que movem o mundo inteiro, tem muitas narrativas disputando. Então, essa narrativa de que a vacina vai fazer virar jacaré, qual vacina que estão falando que vai fazer virar jacaré? Não é a vacina não é a É a da vacina China, é a da da China. Inglaterra. Porque eu não sabia que quando a gente fala da vacina de Oxford, a gente fala da universidade. A gente não fala que ela é da Sim. Inglaterra. A gente fala que é da Universidade de Oxford. Uhum. Ela tem um nome. Agora, a vacina da Sim. China é de que instituição? É da onde? E a forma como as pessoas falam que é a vacina da China, a vacina da Rússia também, e como as pessoas viram e falam dessa vacina. Então, assim, isso é tudo análise de discurso, isso é tudo história, isso é, É assim, ideológico, né? é ideológico, é tudo ideológico. Então, assim, Sim. se a gente não aprende que a física ela tem uma aplicabilidade no nosso dia, que a gente pode usar a física no nosso dia a dia para dirigir um carro, que quando a gente está dirigindo um carro a gente está usando física, que quando a gente está pedalando uma bicicleta a gente está usando fisiologia, física, matemática, não sei quantas ciências tem. E, assim, tudo que a gente faz, todas as ciências estão envolvidas. Isso é muito louco. Então, Sim. quando a gente esquece disso, quando a gente esquece que a gente tem o poder das palavras, que a gente tem o poder das disciplinas, que a educação ela tem esse poder de mudança, quando a gente desenvolve uma educação que não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, Freire, aquelas, né? Mas é muito isso, porque se a gente aprende é, que a educação não funciona para nada, quando a gente vê que a educação não está servindo para nada no nosso dia a dia, até porque a gente também entra em várias questões que estão para além da educação, porque as crises econômicas, elas também são produtos do capitalismo, que é o sistema atual aqui, né? Então, se a gente parar para pensar que essa produção de um monte de gente com diploma, mas que não consegue emprego, isso, o problema não é da educação. O problema é do sistema capitalista que faz com que as pessoas não consigam emprego. E não é porque ele não quer, ele não precisa de mão de obra. É É porque muito ele mais precisa de exército de complexo. reserva. Sim. Exatamente. Então a gente tem um monte de coisa que envolve o, a educação e que se a gente não aprende sobre isso, a gente acaba apenas reproduzindo o que chega para a gente mastigado. Então, se eu não, se na minha escola o professor não me fala que eu posso usar aquilo no meu dia a dia, para além do meu emprego, eu vou achar que eu preciso de um certificado de ensino médio para trabalhar e não para eu conhecer sobre mim mesmo. E uma das coisas que eu faço em sala tem uma atividade que é assim, é, história de vida como metodologia de ensino, com método de ensino. É, você pergunta para os alunos quem é você e eles têm que escrever num papel e entregar para você. É, todas as aulas que eu dei até hoje, eu entrego, eu faço esse esquema. Pode ser na hora, quando é aluno surdo, eu converso com o aluno individualmente. Às vezes, quando o aluno ele não escreve, eu também converso individualmente. Quando o aluno ele escreve, eu peço, tipo, sala de terceiro ano que os alunos escrevem. Eu pedi para eles escreverem, peguei. Sala de alfabetização, conversei individualmente com cada um.
E aí eles escrevem sobre si. Quando você vê a forma como cada um se descreve, você percebe muito o contexto de cada pessoa. E com o tempo, você vai percebendo como as relações, elas são muito importantes para aquela pessoa construir a escrita sobre quem ela é. Então, se aquela pessoa não tem um incentivo, ela escreve: ai, porque eu quero ser alguém na vida. Ai, porque eu quero trabalhar para poder, porque eu preciso trabalhar. E eu, com pessoas que estão voltando a estudar, a maioria responde que quer ser alguém na vida, que precisa de certificado para trabalhar. E às vezes eu viro e falo para a pessoa: mas por que que você quer voltar a estudar? Você quer trabalhar com o quê? Qual que é seu sonho? A pessoa não sabe responder qual é o sonho dela, porque a gente também não é ensinado a sonhar. Então, quando eu fiz há pouco tempo umas entrevistas que eles não me falavam o que eles queriam ser. Um monte de gente de 30 a maioria acima de 30. É, adulto, né? Tipo, passou ali jovem, adulto, não chega a ser idoso. É, e a maioria fala, não, quero ser alguém na vida. Tá, para você, o que é ser alguém na vida? A gente precisa perguntar. Aí a gente fala, não, qual que é seu sonho? Aí a pessoa, sonho? Não tenho sonho. Aí a gente tem que explicar, não, ó, por exemplo, eu tenho um sonho, eu quero me formar, eu quero passar num concurso, eu quero fazer meu mestrado. Não são coisas que vai acontecer agora, mas são coisas que eu vi, que eu quero para o meu futuro. Isso é um sonho. Pode não ser ter o carrão do ano agora, fazendo uns 500 milhões de coisas agora, viajar o mundo. Pode não ser isso. Pode ser também. Mas qual que é seu sonho? E daí eles começam a responder: ai, porque desde criança eu queria, porque queria ser médica. Aí você conversa: então você gosta da área de saúde? Se você não conseguisse ser médica, você gostaria de alguma outra área? Você ficaria na área da saúde mesmo? Aí a pessoa: eu gosto muito de veterinária também. Ou então, eu sempre tive muita vontade de fazer direito. E isso você vendo de pessoas que estão no sistema de assistência social, pessoas respondendo que queriam ser psicólogas e pessoas que são do sistema de penitenciárias, que algumas que foram presas, algumas que perderam o emprego e ficaram em situação de rua. Você vê que, tipo, cada contexto que você encontra as pessoas, todas as pessoas têm sonhos. Só que elas acham que não têm sonhos e que a educação não vai ajudar elas com esses sonhos, porque você tem todo um sistema que te diz que a educação não vai ser libertadora para você. Ela funciona para quem tem dinheiro, ela funciona para isso e aquilo. Mas quando você vê que a pessoa tem o potencial e você fala pra ela, cara, você tem potencial, a pessoa já fica assim, eu tenho? A pessoa responde assim, a maioria responde assim, eu tenho potencial, eu larguei a escola na segunda série. É, e assim, aí você fala, pô, você pode mudar de ideia do que você quer, você pode acabar conseguindo fazer a faculdade do que você quer. Existem pessoas, existem casos assim que são exceções, mas são exceções e existem. Então você pega exemplos de pessoas. Outro dia conheci uma assistente social que está fazendo Amor, doutorado vai já, acabar o nosso tempo, tem que filha do finalizar. Enseja. É aquela, falei demais. É, É porque vai, quando dá uma hora, eu não ela sei, eu acho que acaba. até dá pra passar um pouquinho, mas eu não sei quanto tempo, então pode ser que a live caia. Então, já que você estava falando de sonho, eu vou te fazer então a última pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer aqui, qual é o seu sonho agora, então, Airan? Conta pra gente.
Aquela, não sei. Seu sonho do É, momento, né? Porque os sonhos eles vão mudando também conforme a gente é, vai, né, amadurecendo. olha, no momento agora, conseguir dar as minhas aulas, porque agora eu tô dando aula, e fazer com que pelo menos metade da turma seja aprovada na prova do Enseja e que eles continuem estudando no que eles querem. Porque no Sim. momento eu tô ok, quero que a pandemia acabe, quero voltar a ver meus amigos e tudo. Só que pra mim, assim, no momento que vai me dar uma maior Satisfação. realização e satisfação assim mesmo, é ver que uma coisa que eu tentei muito o ano inteiro para conseguir, que foram conseguir dar essas aulas agora, Uhum. realmente aconteça e dê os frutos dessas aulas, sabe? E mesmo se o pessoal não passar aquelas, né? Já que só deles continuarem estudando, eu já vou estar muito feliz. Ou então de conseguindo fazer as coisas que eles querem. Porque, cara, foram 9 meses, mano. 9 meses tentando fazer com que a gente conseguisse essas aulas e dar essas aulas agora. E agora a gente conseguiu espaço, conseguiu suporte de ONG, conseguiu um monte de coisa. E agora eu quero que isso aconteça e que a gente consiga botar isso pra frente. Que é isso que eu tô Entendi. fazendo, né? Então, eu desejo que seus sonhos se realizem. O meu sonho atual é a vacina, só penso nisso 24 Eu tô horas. aqui assim, ó, que eu tô trabalhando na prefeitura, eu tô assim, prefeitura, meu bracinho. Airan, eu queria te agradecer por ter topado esse convite. Primeira live que você fez na vida, foi tudo de bom. Espero que a gente possa se ver em breve, se abraçar. É isso. E queria agradecer também o Rafael Saar, a UniTV, o pessoal lá da UniTV, que eu acho que essa live ela estava sendo transmitida também pelo canal da UniTV do YouTube e deve ficar gravada lá. Eu não sei, mas acho que estava assim. E vai ficar gravada aqui Agradecendo muito. e a Projeto galera que estava maravilhoso. assistindo, sim, e vai ficar lindo, né? A gente fez o Sim, episódio com você, depois você vai ver o que que vai sair depois. Você vai ver. aquela, né? É, Expectativas aqui. Então, amanhã não vai ter, amanhã é domingo, né? Todo mundo descansa no domingo, mas a partir de segunda-feira, essas lives vão continuar, cada dia com um convidado, a gente vai divulgar, fiquem de olho aqui no canal, ativa o sininho, bem blogueirinha, e é isso, gente, a gente vai continuar essa série de diálogos. Um beijo para todos, boa noite, beijo, Airan. Ai, gente, beijo. Amei estar aqui também. Aquela, né?